Muito boa noite, amáveis amigos e irmãos reunidos neste lugar aqui em Piura, Peru. É para mim um privilégio grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar com vocês uns momentos de companheirismo ao redor do programa divino, para assim ver onde nos encontramos no programa divino. Em que parte do programa divino se encontram os latino-americanos e caribenhos, dos quais talvez algumas nações pensaram que Deus se esqueceu deles, mas Deus não se esqueceu dos latino-americanos e caribenhos. Nessa ocasião, veremos onde nos encontramos os latino-americanos e caribenhos no programa divino. Quero ler em Hebreus capítulo 3, nessa carta do apóstolo São Paulo, versículos 5 ao 6, onde diz São Paulo: Moisés, na verdade, foi fiel em toda a casa de Deus, como servo para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como filho sobre sua própria casa, essa casa somos nós, se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. E lemos também as palavras de Jesus, de São Mateus, capítulo 16, onde diz, versículos 13 em diante: Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Responderam-lhe: Uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Perguntou-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu-lhe Jesus: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, pois não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então ordenou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Nosso tema para essa ocasião é Construindo a Casa de Deus de acordo ao plano divino. Podem sentar, queiram ter a bondade. Conforme as palavras de Jesus, sua igreja seria edificada. E sua igreja seria edificada, como ele também disse na parábola do homem que foi edificar uma casa e cavou e afundou, chegou até a rocha e edificou sua casa sobre a rocha. Vieram rios, tormentas, tempestade, ventos sobre a casa, mas a casa
não caiu. Assim, Cristo comparou a pessoa prudente. Mas a pessoa insensata, que são os que escutam a palavra e não guardam a palavra de Deus, os comparou ao homem que edificou a casa sobre areia. E vieram ventos e chuva e rios, e vieram sobre a casa, e foi grande sua ruína, foi destruída. Agora vejam vocês, isto é aplicável a cada pessoa como indivíduo. Cada pessoa está chamada a edificar a sua casa, sua vida, sobre Cristo, a rocha, para poder viver eternamente, não importa os problemas que possa ter em sua vida. Quem não edifica sua vida sobre Cristo, a pessoa pode ter uma vida muito frutífera materialmente aqui na terra, mas quando terminam seus dias na terra, a pessoa não pode ir viver no paraíso com os santos. Isso aconteceu aos pré-diluvianos e, consequentemente, perderam a oportunidade de salvação e vida eterna. Necessitamos compreender que estamos aqui por e com um propósito divino. Por isso é que Deus nos dá certa quantidade de anos e quem mais vive não pode dizer: eu continuarei vivendo. O melhor, o ser humano chega até os 20 anos ou 21 anos na flor da juventude, mas depois começa a decair sua vida. E quando já chega aos 70 anos, olha os retratos de quando tinha 15 a 25 anos e diz: assim eu era. Mas, ao se olhar no espelho, diz: mas assim não sou atualmente. Já passaram muitos anos e o meu corpo já decaiu muito. É que o corpo humano está formado pelos diferentes elementos e por luz cósmica. E o ser humano, o corpo físico, tem 4 raios de luz. E por aí, dos 20 anos a 25 anos, se esgota, se apaga o primeiro raio de luz. Aos 35 anos, por aí se esgota o segundo raio de luz. E depois dos 50 anos, se esgota o terceiro raio de luz. Ou seja, já aos 65 anos, a pessoa está com um só raio de luz. E por isso, acontece que o corpo, já depois de certa idade, tem muito trabalho para realizar os trabalhos que, quando jovem, os fazia com facilidade. Agora, o ser humano é corpo, que é o que nós vemos, é espírito, o que é um outro corpo, mas de outra dimensão, parecido ao nosso corpo físico, mas de outra dimensão, e é alma, e a alma é o que a pessoa é na realidade. Essa é a parte mais importante do ser humano, a alma. E a alma tem corpo espiritual de outra dimensão, chamado espírito, e tem um corpo físico, o qual é mortal, corruptível e temporário. Agora, o importante não é viver muitos anos aqui na Terra. O importante é que, ao vir à Terra, a pessoa faça contato com a vida eterna, que é Jesus Cristo, e entre em seu programa, que é o programa da construção da casa de Deus, para que venha fazer parte dessa casa de Deus, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Por isso foi
que Cristo disse a Nicodemos em São João, capítulo 3, versículo 3 em diante, disse: Jesus respondeu, em verdade, te digo, em verdade te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Poderá voltar ao ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer, necessário vos é nascer de novo. Este mistério do novo nascimento do qual Cristo fala a Nicodemos foi esclarecido no Novo Testamento. Assim como a pessoa, para viver nessa terra e entrar neste mundo terreno, necessita o quê? Nascer. Tem que nascer nessa terra para poder viver nessa terra e trabalhar nessa terra. Agora, porquanto nascemos aqui nessa terra, em uma raça caída, a qual caiu no Jardim do Éden, caiu da vida eterna, agora, o ser humano não pode, antes de vir nesse corpo mortal, corruptível e temporário, não pode ir à sexta dimensão, a sua alma, e tomar um corpo teofânico da sexta dimensão, para em seguida vir à terra em um corpo de carne e viver eternamente. Somente vem a esta terra, obter um corpo de carne, no qual recebe um espírito do mundo que o inclina para o mal. Um espírito da quinta dimensão. Agora, a pessoa nasceu em uma raça caída, uma raça sem vida eterna. E agora, para obter vida eterna, é necessário que o homem, o ser humano, nasça de novo. Portanto, o novo nascimento do qual Cristo fala aqui é a pessoa recebendo Cristo como seu Salvador, lavando os seus pecados no sangue de Cristo e recebendo seu Espírito Santo e assim recebendo um corpo teofânico, um espírito teofânico da sexta dimensão e já entrou à vida eterna. Por isso, Jesus disse, nos falando no capítulo 5, versículo 24 de São João: em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Passou de morte à vida, e qualquer pessoa olha essa pessoa que passou de morte à vida e vê que seu corpo vai se envelhecendo e depois morre, mas tem um corpo espiritual, um corpo teofânico, um espírito teofânico da sexta dimensão e vai à sexta dimensão, que é o paraíso, viver até a ressurreição dos mortos em Cristo, dos crentes em Cristo, onde receberá um corpo eterno, imortal e incorruptível, jovenzinho, para toda a eternidade. E os que estivermos vivos quando isso ocorrer, seremos transformados e obteremos assim um novo corpo, um corpo jovenzinho, eterno, imortal e incorruptível, igual ao corpo do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Vejam, em São João, capítulo 3, diz, versículo 14 em diante diz, ou 13 em diante diz:
Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Como obtemos vida eterna? Crendo em nosso amado Senhor Jesus Cristo. Essa é a única forma de evitar a pessoa se perder. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Agora vejam simples que é tudo. Cristo é quem realizou o programa de salvação, para que eu possa alcançar o pobre e o rico, e para que não seja por obras, mas por graça da parte de Deus. Portanto, as obras boas de uma pessoa não são as que o salvam, mas a fé em nosso amado Senhor Jesus Cristo. E quando a pessoa creu em Cristo como nosso Salvador e lavou seus pecados no seu sangue e recebeu seu Espírito Santo, a pessoa nasceu de novo. Nasceu no reino de Deus, nasceu na igreja do Senhor Jesus Cristo, a qual está sendo construída. Porque a igreja do Senhor Jesus Cristo é a casa de Deus, a qual foi representada no tabernáculo que Moisés construiu e no templo que Salomão construiu. Ambos templos representam a igreja de Jesus Cristo e representam também o templo de Deus no céu. Por isso é que a igreja de Jesus Cristo representa o templo de Deus no céu. E por isso é que Deus habita no meio do seu templo espiritual da sua igreja, assim como habita no templo celestial. Agora, vejam vocês como no tabernáculo que Moisés construiu e no templo que Salomão construiu, a sabedoria divina foi manifestada nestes homens como Moisés e como Salomão. Por quê? Para uma pessoa poder construir um templo que represente o templo celestial, tem que ter a sabedoria do céu. E um templo onde Deus estiver, vejam vocês, não qualquer pessoa o pode fazer. Tem que ter a sabedoria do céu. Deus morou no tabernáculo que Moisés construiu e no templo que o rei Salomão construiu. Quando foram dedicados esses templos, Deus entrou neles e passou ao lugar santíssimo e se colocou sobre o propiciatório, que é a tampa da arca do pacto, onde estavam 2 querubins de ouro. E ali no meio desses 2 querubins de ouro estava a presença de Deus na luz da Shequina. E o sumo sacerdote entrava nesse lugar santíssimo uma vez ao ano, com o sangue da expiação para fazer a reconciliação do povo hebreu com Deus. E isso é o mesmo que Cristo esteve fazendo no templo celestial. Quando Cristo morreu, ressuscitou e subiu ao céu, entrou no lugar santíssimo do templo de Deus no céu e tem estado ali fazendo intercessão como sumo sacerdote com seu próprio sangue para a reconciliação de cada filho e filha de Deus, de cada pessoa que tem seu nome escrito no céu no livro da vida do Cordeiro. E quando entrar até o último dos que têm seus nomes escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro, quando entrar até o último e Cristo
fizer intercessão por ele, terminará a reconciliação dos filhos de Deus com Deus. E Cristo reclamará tudo o que ele redimiu com seu sangue, se levantará do trono de intercessão, reclamará tudo o que ele redimiu com seu sangue e ressuscitará os mortos em Cristo e a nós nos transformará. E isso será a manifestação da plenitude de Deus em sua casa, que é sua igreja, a qual Cristo esteve construindo desde os tempos passados. E agora, já não é necessário o tabernáculo que Moisés construiu, o qual foi o templo ou casa de Deus naqueles dias, e também não é necessário o templo que o rei Salomão construiu. Vocês se recordam que quando Jesus esteve na terra, diante do templo disse, eis um maior do que o templo. Está aqui. E também disse, eis um maior que Salomão. Agora, um maior do que Salomão esteve construindo um templo maior que o templo que Salomão construiu. E o mesmo Jesus Cristo, sendo um templo humano é maior do que um templo de pedra e madeira. Porque um templo humano é um templo vivente, um templo com vida, onde Deus está manifestado. E os crentes em Jesus Cristo, como indivíduos, são templo do Espírito de Deus, para Deus se manifestar neles e através deles. E a igreja do Senhor Jesus Cristo, como corpo místico de crentes, é o novo templo, o templo de Deus, no qual Jesus Cristo em Espírito Santo esteve manifestado, construindo esse templo e se manifestando nele. E, para este tempo final, em algum momento, diríamos de um momento a outro, ele se manifestará em toda a sua plenitude quando entrar até o último membro do corpo místico de Cristo. E então, os mortos em Cristo ressuscitarão, nós que vivemos seremos transformados e todos seremos jovenzinhos para toda a eternidade. Estaremos com corpos imortais e seremos a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Agora, não se pode obrigar nenhuma pessoa a crer. Somente a única coisa que pode ser feita é dar a conhecer o programa divino, a palavra de Deus. Todo esse programa divino que Cristo está realizando na construção da casa de Deus, que é a sua igreja, e que a está construindo de acordo ao plano divino. E cada pessoa que tem seu nome escrito no céu no livro da vida do Cordeiro, escutará a voz de Cristo no tempo que lhe corresponde viver, e Deus abrirá o coração e o entendimento, e a pessoa entenderá e será trazida ao corpo místico de Cristo, ou seja, à casa de Deus. E assim virá fazer parte da casa de Deus. A casa de Deus que está sendo construída com pedras vivas, seres humanos, como diz o apóstolo São Pedro em sua primeira carta. Vamos ver. São Pedro nos fala dessa construção deste templo em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 4 em diante diz: chegando-vos para ele, pedra viva, rejeitada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Ou seja, Jesus Cristo é essa pedra viva, essa pedra angular que os edificadores rejeitaram. E agora, vós também, como pedras vivas. E agora nós também somos pedras vivas.
sois edificados como casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Pois na Escritura se diz: vede, põe em Sião uma pedra angular eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Ora, para vós, os que credes, essa pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como a principal de esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. Tropeçam porque são desobedientes à palavra, para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Agora, podemos ver que, assim como Cristo é a pedra viva, a pedra de ângulo, a pedra angular, nós também somos pedras vivas. E Cristo está construindo a casa de Deus, que é sua igreja, com pedras vivas, ou seja, com seres humanos. E agora, encontramos que a casa de Deus que Moisés construiu e aqui o rei Salomão construiu, tinha átrio, lugar santo e lugar santíssimo. E agora encontramos que a casa que Cristo está construindo tem átrio. Tudo isso corresponde a tempos passados antes da morte de Cristo. E em seguida encontramos que, depois da morte de Cristo e nascimento da igreja, no dia de Pentecoste, lá em Jerusalém, daí em diante encontramos a construção do lugar santo da casa de Deus. Aí começou essa parte da casa de Deus, da igreja de Jesus Cristo, e são 7 etapas que correspondem ao lugar santo da casa de Deus. E Deus enviou 7 mensageiros, que são 7 Espíritos de Deus que recorrem toda a terra, para realizar por meio dessa manifestação do Espírito de Deus nesses mensageiros, esse trabalho da construção do lugar santo da casa de Deus. São Paulo foi o primeiro dos mensageiros, depois Irineu, Martin, Colombo, Lutero, Wesley e o reverendo William Branham. E vejam vocês, em diferentes nações e continentes, e agora, já todos esses mensageiros deram sua mensagem e se foram. E a maior parte deles foram mal entendidos pelas pessoas do seu tempo. Vejam, Paulo até o apedrejaram em muitas ocasiões porque não compreenderam. Muitas pessoas não compreenderam que o que Paulo pregava era a verdade. E agora, assim aconteceu também com Jesus e com os demais apóstolos e assim com os diferentes mensageiros. Agora, as 7 etapas correspondentes ao lugar santo correspondem à Ásia Menor, Europa e à América do Norte. Mas o lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, ou seja, da sua igreja, corresponde à América Latina e o Caribe. E é com latino-americanos e caribenhos que Cristo constrói o lugar santíssimo da casa de Deus, da igreja do Deus vivente. Aí está a bênção para os latino-americanos e caribenhos. Vejam, no lugar santíssimo estava a presença de Deus, estava a arca do pacto, as tábuas da lei dentro da arca do pacto, o maná numa vasilha de ouro, a vara de Arão que reverdeceu e ali estava a presença de Deus. O lugar santíssimo estava ao oeste no templo. E a América Latina e o Caribe
está no oeste. E a construção da casa de Deus, a igreja de Jesus Cristo, começou lá, na terra de Israel. Começou pelo leste, Oriente Médio, e foi se movendo. A Ásia Menor, Europa, América do Norte. A América do Norte pertence à parte, é a parte norte do oeste. E agora a América Latina e o Caribe é a parte onde ele constrói o lugar santíssimo do seu templo espiritual com seres humanos. Por isso, o chamado da grande voz de trombeta ou trombeta final corresponde aos latino-americanos e caribenhos. E com esse chamado da grande voz de trombeta nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final, são abertas as profecias para todos os latino-americanos e caribenhos. E é aberto o coração e o entendimento dos latino-americanos e caribenhos para poder compreender todas essas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final. E, assim, os que são de Deus ouvir a voz de Deus e serem colocados na casa de Deus, no templo espiritual de Jesus Cristo, que é a sua igreja. Quem é de Deus, a voz de Deus ouve. Minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. De momento, talvez alguma pessoa não entenda completamente o que escuta, mas a única coisa que tem que fazer é orar a Deus e continuar escutando. É como quando a pessoa vai à escola, a criança vai à escola, quando escuta a professora dando o ensinamento, talvez não entende nada ou quase nada do que escuta, mas no outro dia vai na escola novamente e escuta a aula, e aí vai pela lei da repetição, escutando e vai aprendendo. Nunca poderemos entender da primeira ocasião em que escutamos, nunca poderemos entender todas as coisas, mas quando escutamos a voz de Cristo, toca aqui na alma, chega lá, sabemos que é a voz de Cristo, então nos colocamos aos pés de Jesus Cristo para escutar sua voz, sua mensagem, e Ele vai nos dando mais e mais entendimento. Porque a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. E assim, a revelação divina para o tempo que nos corresponde viver nos enche do conhecimento de todo o programa de Deus para o nosso tempo, para cada um de nós. Vimos a posição dos latino-americanos e caribenhos no programa de Deus. Vejam, está no templo que Salomão construiu e no templo que Moisés construiu. E assim é no templo de Deus no céu. A bênção de Deus, desde o trono de Deus, desde o céu, está vindo para os latino-americanos e caribenhos. E por isso é que o reino milenial do nosso amado Senhor Jesus Cristo estará cheio de latino-americanos e caribenhos. Agora, nesta forma simples em que vocês o escutaram, é diante da presença de Deus. E é a maior coisa que está acontecendo no planeta Terra. Está acontecendo e com os latino-americanos e caribenhos correspondeu a melhor parte do templo de Deus, a casa de Deus, da igreja de Jesus Cristo. E agora vejam onde estava escondido esse mistério, no lugar santíssimo, do templo que Moisés construiu e do templo que Salomão construiu. E agora, no templo que Jesus Cristo está construindo, que é sua igreja, nos correspondeu a melhor parte, a parte do lugar santíssimo. E podemos dizer, as cordas nos caíram em lugares deleitosos, e grande é a herança que nos correspondeu. A bênção, a maior bênção, neste tempo, tem os latino-americanos e caribenhos, mesmo que nem todos perceberam a bênção tão grande que tem. Mas, por meio da pregação da palavra, está se revelando a bênção tão grande que
Deus nos deu na América Latina e no Caribe, e com latino-americanos e caribenhos. E está construindo o lugar santíssimo do seu templo espiritual, com latino-americanos e caribenhos. Ele vai completar sua igreja, seu templo espiritual, a casa de Deus. E essa construção da casa de Deus é conforme ao plano divino, conforme ao modelo que Deus deu a Moisés e também o modelo que o rei Salomão usou, porque esse é o modelo do templo que está no céu. E conforme a esse modelo é que Jesus Cristo está construindo sua casa, seu templo espiritual, a casa de Deus com seres humanos. Por isso é que, vejam, a Escritura diz que a sabedoria edificou sua casa e lavrou suas 7 colunas. Essas 7 colunas, na casa de Jesus Cristo, são os 7 anjos mensageiros. E, em seguida, em Apocalipse, capítulo 3, versículo 12, diz: a quem vencer eu farei coluna no templo do meu Deus. E o templo de Deus é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E farei coluna significa que o fará uma pessoa importante nesse templo espiritual de Jesus Cristo. Assim como Santiago e João lá, nos dias dos apóstolos de São Paulo, que eram as colunas lá da igreja. Ou seja, eram as pessoas, os líderes principais da igreja, juntamente com São Pedro. Agora, podemos ver que há uma casa espiritual, a casa de Deus, a igreja de Jesus Cristo, a qual está sendo construída. E neste tempo final, se realiza a construção da parte mais importante dessa casa. E é aí onde virá Cristo no último dia manifestado em toda sua plenitude. Entrará em toda a sua plenitude, se manifestará em toda a sua plenitude, os mortos em Cristo serão ressuscitados em corpos eternos e nós os que vivemos seremos transformados. Essa é a bênção para todos os que fazem parte da casa de Deus. Seremos cheios da plenitude de Deus e obteremos a imortalidade recebendo um corpo eterno e glorificado e jovenzinho, um corpo à imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Isso é para cada um de vocês e para mim também. E cada pessoa é a que tem que estar interessada nessa bênção tão grande que Cristo tem para cada um de vocês e para mim também. Eu tenho que estar interessado nessa bênção e você tem que estar interessado ou interessada nessa bênção antes de que termine seus dias nesse corpo terreno que Deus lhe deu, porque nos deu esse corpo terreno para que façamos contato com o seu programa na construção da casa de Deus, para que nos tornemos parte dessa casa de Deus que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, construindo a casa de Deus de acordo ao plano divino. Vejam, no plano divino, nos correspondeu a melhor parte, a parte correspondente a este tempo final. A bênção divina está com os latino-americanos e caribenhos. Agora recordem que a bênção divina primeiro vem no campo espiritual e depois, fisicamente, a teremos durante o reino milenial, onde estaremos como reis e sacerdotes reinando com o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas.
construindo a casa de Deus de acordo ao plano divino. Foi para mim um privilégio grande estar com vocês, amáveis amigos e irmãos, nesta formosa cidade de Piura, Peru, dando testemunho da construção da casa de Deus de acordo ao plano divino. Muito obrigado por vossa amável atenção e continuem passando uma noite cheia das bênçãos do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Que Deus os abençoe e passem todos muito boa noite.